Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso técnico em cooperativismo. Estamos aqui, eu, professora Ariadne, e a professora Anabela. Olá, professora. Olá, professora Ariadne, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. É um prazer tê-los na nossa disciplina e vocês vão aprender muita coisa maravilhosa na nossa disciplina. Que vai servir para outras áreas também, né, professora? Para todas as disciplinas, para toda a sua vida. Para toda a sua vida. Nós queremos inicialmente fazer uma breve apresentação, né, do nosso currículo, para que vocês tenham conhecimento de quem são as professoras que hoje estão com vocês aqui. Esse é o nosso primeiro encontro e depois nós vamos prosseguir até o final da disciplina com mais 4 encontros. Então, eu, professora Ariadne, você pode acompanhar aí no slide, mestre em Educação, licenciada em História, especialização em Educação à Distância, Gestão Escolar, Tecnologias em Educação e Mídias em Educação. Professora Anabela? Bom, eu sou mestre em Educação Escolar, sou especialista em Direito Administrativo, eu sou graduada, especialista em ensino, na metodologia do ensino superior, especialista em psicopedagogia, em gestão escolar e sou graduada em Pedagogia e Direito. Isso. Então, agora a gente vai ver como é que vai funcionar a sua disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Essa disciplina, ela está no núcleo profissionalizante do seu curso e é uma disciplina que conversa com todas as demais disciplinas, porque a partir dela você pode, né, fazer um projeto de pesquisa, pode também iniciar o seu estágio supervisionado e aprender muitas normas e técnicas para trabalhos científicos também. Então, vamos lá. Nós temos aqui a ementa da nossa disciplina. Professora Anabela, vamos me ajudar? Eu vou aqui riscando. Então, nossa ementa é pesquisa científica, redação técnica e científica, estrutura de projetos de pesquisa e de extensão, elaboração de relatórios, elaboração de artigos, exposição de resultados de pesquisas e de práticas profissionais, concepção de estágio, operacionalização do estágio, plágio e questões éticas. Então, nessa questão aí da ementa, nós chamamos a atenção para você do conteúdo que a gente vai abordar inicialmente. Então, nós temos aí pesquisa científica, redação científica e outros documentos, né, que nós listamos para você. Os objetivos da nossa disciplina são articular os conhecimentos dos campos disciplinares, identificar tipos de conhecimento. Identificar os tipos de conhecimento. Reconhecendo o conhecimento científico como princípio para a pesquisa no campo da ciência. Isso é muito importante, né? A gente poder conhecer. Ainda nos nossos objetivos. Conceituar pesquisa e métodos científicos e explicar a relação entre prática profissional e pesquisa, apontando para o estágio do técnico em cooperativismo. Nessa teleaula, que é a nossa aula 1, nós temos conteúdos específicos, então a gente organizou a ementa em 4 aulas e a última, logicamente, vocês já estão acostumados, que é a revisão. Então, nessa primeira aula, o nosso conteúdo ele vai girar em torno de conhecimento científico, conceitos, princípios e características, tipos de conhecimento, redação científica, a gente vai ver um pouco sobre a questão da linguagem e gêneros de comunicação científica. Nossos objetivos para hoje são definir os tipos de conhecimento, reconhecer conceitos, princípios e características do conhecimento científico, identificar a linguagem da redação científica, conhecer os gêneros de comunicação científica. São os nossos objetivos. Então, nós vamos começar a nossa aula mostrando para vocês como é que a gente se encaixa ou como é que a gente pode entender a disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional.
E para isso a gente vai mostrar para você qual é o contexto, né, do seu curso técnico em cooperativismo, ou seja, o que é esse curso, onde é que se concentra, os ramos vocês, né, já viram ou vão ver, mas é importante que nós possamos destacar nessa aula onde é que nós estamos inseridos, né, onde é que nós nos encaixamos nessa disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Eu quero dizer para vocês que, além de mim, da professora Anabela, tem também a nossa intérprete de Libras, né, que é a Tamires, que faz esse suporte aí para a gente na questão de acessibilidade, tá bom? Então, continuando, nós temos aqui o campo de atuação de cooperativas em Rondônia. Como é que está esse campo de atuação no nosso estado? Então, nós temos aqui agropecuária, né, uma quantidade aí maior de 71 cooperativas. Isso, olha, no censo de 2013 da Junta Comercial do Estado de Rondônia. É lógico que hoje, né, nós já estamos aí há 5 anos à frente, pode ser que isso tenha aumentado. Então, a probabilidade é que esteja maior que 71. O transporte, 15, educação, 4, saúde, 8, cooperativas de crédito, 28, cooperativas de trabalho, 11, cooperativas de mineração, 15 e cooperativas de consumo, 2. Para que nós trouxemos, então, essa ilustração, esse quadro para vocês? Para que vocês possam ter uma noção do campo de trabalho que espera um técnico em cooperativismo. Porque talvez você possa pensar assim, né, professora? Ah, mas eu estou fazendo esse curso, eu não sei nem se eu vou ter campo para atuar, né? Não sei onde é que eu vou trabalhar. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer e vou trabalhar aonde? Eu posso trabalhar aonde? Onde que eu posso trabalhar fazendo um técnico em cooperativismo? Então, todas essas especificações que a professora Ariadne me passou são oportunidades de trabalho. E as cooperativas estão crescentes no estado de Rondônia. Então, principalmente as de crédito, mas também as da área agropecuária e a área da indústria está começando. Então é importante que a gente mostre, né, como é que está esse campo de atuação para que eles também tenham uma ideia do que os aguarda na finalização do curso técnico. Então você tem aí um destaque para as cooperativas de agropecuária e para as cooperativas de crédito. Em crescimento, como a professora Anabela colocou, estão as cooperativas, né, relacionadas à área industrial, ao ramo industrial. Então, nós temos aqui no ramo agropecuário alguns destaques. Por exemplo, café, cacau, milho e soja. Ainda temos arroz, feijão e mandioca. Também faz parte desse ramo, criação de gado de corte e gado de leite. A piscicultura é uma área crescente na nossa região. E culturas menores nós temos o abacaxi, o amendoim, a cana-de-açúcar, a melancia e o tomate. Então, professora, quer dizer que quando eu terminar o meu curso técnico, eu já tenho onde trabalhar ou tenho um ramo que eu possa atuar, né? Se eu conseguir, se eu optar por algum desses destaques, não é isso? Eu posso atuar, posso me incluir e posso também, de repente, criar uma cooperativa. Né? Numa dessas áreas. Se a minha região, eu estou vendo, né, futuro nesse campo, eu já trabalho com um desses ramos, né? Ou os meus pais, meus amigos, meus conhecidos, de repente aí até uma oportunidade para a gente começar uma nova cooperativa. Então, essas oportunidades, elas são muito importantes para que você vá tomando uma consciência e adquirindo algumas habilidades, algumas competências ao longo do curso. Então, quando você observa lá que você tem, né, uma cooperativa de crédito ou na sua região, há uma necessidade para se criar uma cooperativa relacionada a algum ramo do cooperativismo, você é a pessoa ideal para, né, tomar frente desse negócio, desse empreendimento, tá? Então, vamos colocar aqui para vocês qual é o desafio, então, para o técnico em cooperativismo, né? Primeiro, viabilizar
atividades de cooperativismo de acordo com as potencialidades da região. Professora, esse é um grande desafio, ou é um médio, ou é um pequeno desafio? Esse é um desafio, depende de você, né? Depende da sua vontade. Mas é uma proposta que você, enquanto técnico em cooperativismo, tem condições, ao final do curso, em realizar, viabilizar essas atividades de acordo com a potencialidade que nós até apresentamos anteriormente. É você conhecer a sua região e conseguir, de repente, fazer parte de uma cooperativa ou mesmo criar a sua cooperativa. Quando a gente fala na potencialidade da região, a gente quer dizer assim, por exemplo, se aqui em Porto Velho, né, o campo é mais propício, né, é mais favorável para cooperativas de crédito, então eu vou, né, procurar atuar nesse ramo. Mas vamos supor que de repente Vilhena, Cerejeiras, né, Colorado, não seja essa região tão favorável. Não é isso? Eu tenho que analisar a minha regionalidade. O que a minha região está produzindo? O que minha região está fazendo? Ou talvez o que a minha região está precisando. Às vezes eu não estou vendo uma certa produção na minha região, mas de repente é a oportunidade de eu viabilizar aquela cooperativa nessa região. Então eu vou analisar o que minha região produz, o que minha região está fazendo, está produzindo, está desenvolvendo, está trabalhando, e posso investir em uma dessas áreas, ou eu posso analisar e ver como um nicho de mercado. Olha, não tem isso na minha região, mas eu tenho que verificar a viabilidade. Então, eu vou investir nessa também. Isso. Então, como viabilizar essas atividades, né? E quais competências eu preciso ter ou desenvolver para viabilizar essas atividades? Então, nós temos aqui competências. Planejar e executar processos cooperativos é uma competência que eu preciso ter, ou construir. Atuar na gestão de contratos, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista. Prestar assistência e serviços em cooperativas, são algumas competências. Orientar a elaboração e o desenvolvimento de projetos em comunidades rurais e urbanas. E executar pesquisas em cooperativismo. Então, essas daí são as competências básicas que um estudante de técnico em cooperativismo precisa desenvolver, precisa ter. Então, para isso, nós vamos fazer o que? Olha, como é que eu faço, né, para obter ou construir essas competências? Do que eu preciso? Primeiro, conhecer. Então, o conhecimento é a base, né? E o que é, então, conhecimento? O que é o conhecimento, professora? O conhecimento é basicamente o ato ou efeito de conhecer. O ato de conhecer por meio da razão e ou da experiência, da cognição. É o processo pelo qual se adquire um saber intelectual, conjunto de informações e princípios que o homem aprendeu. Então, aí nós temos uma definição abrangente de conhecimento, né? E o conhecimento é tudo aquilo que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, desde o nosso nascimento, a gente vem construindo e armazenando, né, conhecimentos. Esses conhecimentos eles vão evoluindo, vão se modificando, né, vão somando com a convivência com outras pessoas e vão também se ampliando cada vez mais quando você estuda, quando você pesquisa. Então, nosso objetivo aqui é justamente esse, né, te auxiliar o desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades. Porque se eu, né, tenho que viabilizar uma cooperativa ou empreendimento, então, obviamente, eu vou precisar de conhecer, né? Conhecer a minha região, conhecer as potencialidades, conhecer as oportunidades para que eu possa empreender. Prosseguindo, nós temos aí tipos de conhecimento. Então, já que a gente falou do conhecimento de uma forma em geral, nós mostramos então para você basicamente 4 tipos de conhecimento. O religioso, o filosófico, né? O religioso é tudo aquilo que está relacionado a crer, né? O filosófico se preocupa com as questões humanas. Nós temos ainda o conhecimento popular ou o senso comum e o conhecimento científico. Então,
todos esses conhecimentos são importantes. Nenhum conhecimento é mais ou menor que outro, né? Eles se complementam, mas o nosso objetivo aqui é saber, né, e conhecer mais do nosso campo de atuação, que é o cooperativismo. E, portanto, ele, assim como um campo de conhecimento, também requer conhecimentos específicos. E aí nós vamos ver como, então, é que nós chegamos a esses tipos de conhecimento, tá? A gente tem um vídeo para você aí, para que você possa acompanhar, né, como é que aconteceu essa evolução, como é que nós chegamos até aqui. E saber também que nesse tipo de conhecimento não tem o maior nem o menor. Vamos lá? Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chire, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem as folhas que você faz e toma no dia a dia, que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quácia, né, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, né? No caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, era tipo médico, curandeiro de reservas. Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida por um determinado povo, numa determinada região. Então, o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então, isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum, tá? Que também é conhecido como imaginário social, né? O conhecimento científico, né, ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências e técnicas de pesquisas elaboradas com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é?
mas alguns sobrevivem. E muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Vocês viram que existem alguns tipos de conhecimento. Esses conhecimentos, eles são base da nossa Constituição. Nós temos esses conhecimentos na nossa história. E aqui, no Instituto, você também constrói o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele depende de algumas regrinhas, tem algumas características específicas. E é essas características específicas do conhecimento científico que nós vamos aprender agora. Além disso, a gente gostaria de mandar um alô para os alunos da escola Justino de Montenegro, para os alunos da escola JK e para os alunos de Cacoal. Aí a professora Simone, um grande abraço. E a Santa Luzia? E Santa Luzia, né? JK Santa Luzia, é isso aí. Então é isso aí, nós agradecemos, né, o acompanhamento e a atenção de vocês na nossa aula e esperamos que vocês possam obter o máximo de aproveitamento, né? A gente está falando agora de conhecimento científico, então nós vamos ver quais são esses princípios e as características de um conhecimento científico. Você observou aí no vídeo que a professora ela fala que às vezes a academia ela se utiliza do senso comum, né, para produzir, né, um saber mais sistematizado. Então, quais seriam então esses princípios e essas características? Olha só, a gente tem aqui observação, é um princípio do conhecimento científico, análise, descrição, comparação e síntese, né? Então, esses são princípios básicos que caracterizam o conhecimento científico, né? Como é que eu vou lidar com um certo fato ou fenômeno? E uma das primeiras coisas que nós, como seres humanos, Homo sapiens, né, homens pensantes, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é justamente os sentidos. Então você passa a observar, às vezes por meio da visão, às vezes por meio da audição, do tato, né, do paladar. Então são fatos e fenômenos que você vai tomando conhecimento a partir da observação. A observação é o princípio básico para se gerar ou se produzir um conhecimento científico, né? Um conhecimento que é sistematizado, que é metódico, tá? Então, esses são os nossos princípios básicos. Prosseguindo, a gente vai ver, então, como se caracteriza o conhecimento científico. Então, primeiro, ele é real, né? Eu tenho que analisar uma situação que seja real, né, professora Anabela? Eu não posso analisar algo que eu não consigo ver, sentir, nem enxergar. O conhecimento científico ele tem que estar num plano de análise, né? Então, tem que ser possível analisar esse objeto do conhecimento de alguma forma. Então, não pode ser só uma ideia remota, digamos assim. Não pode estar somente no plano das minhas ideias. Ele tem que ser possível de análise. Né? Então, outra coisa, característica que nós temos aqui é a sistematização. Né? Esse conhecimento ele é sistemático, ele é verificável, ele é falível, né? Eu posso comprovar ou não, e ele é argumentativo. Então, nessas características, né, professora, como é que a gente pode simplificar esse tipo de conhecimento? É um conhecimento que ele pode ser testado pela ciência, pela pesquisa. Então, um conhecimento que precisa de um procedimento, ele tem um conhecimento que ele vai ser testado pela ciência. Igual você já ouviu falar, quando você está com dor de cabeça, para o que você toma? Toma dipirona. Por que será que a gente toma dipirona? Porque a ciência estudou o princípio da dipirona, conheceu, testou, viu se era falível, se não, fez uma pesquisa para ver se a dipirona realmente tirava a dor das pessoas. Então, esse processo precisa de um método.
Esse método tem que ser testado e é por meio da pesquisa que esses procedimentos são alcançados, né? Você testa algo que é real, algo que está no plano da falência ou não, porque não é verdade absoluta. Diferente dos outros conhecimentos, o conhecimento científico hoje pode ser verdade e amanhã essa verdade pode mudar. Exatamente. Então, como o conhecimento científico, ele nos auxilia nas competências do técnico em cooperativismo. Lembra lá que nós falamos para você, né? Nós podemos, como técnico em cooperativismo, construir algumas competências. Então, nós colocamos lá para você criar cooperativas, assessorar cooperativas, criar projetos, né, em cooperativas, lidar com a gestão de contratos, assegurando a questão dos direitos trabalhistas. Então, essas competências são minhas, né, enquanto técnico em cooperativismo. E como é que eu chego, né, até isso daí? Olha só. No planejamento, né, na execução, na gestão, na orientação, na elaboração e desenvolvimento de projetos e na execução de pesquisa em cooperativismo, né? Como é que eu chego até aí? Eu chego através do texto científico. Então, a gente vai ver características e exemplos desse texto científico. Então, o texto científico, primeiramente, precisa ter clareza, concisão, padrão formal da língua portuguesa e atender às normas de formatação e estrutura. Esses são os elementos de um texto científico. Então, a gente escreve no WhatsApp, a gente escreve, né, uma carta, a gente escreve um e-mail, a gente conversa, a gente faz o trabalho da escola. E o trabalho da escola e o conhecimento científico que é gerado na escola, na academia, ele tem que ter esses elementos, essas características. Ele é científico porque ele é claro, qualquer um pode entender. Ele é conciso, eu não preciso ir até a China e voltar para a história do Brasil todinha para poder entender o assunto. Ele tem um padrão, ou seja, ele tem uma estrutura a ser seguida. E ele tem que atender às normas de formatação, que são as normas definidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que você vai aprender aqui com a gente. Então, nós temos para você um exemplo, né? Um exemplo de como deve se apresentar o texto científico com essas características. A clareza, a concisão, né? O padrão formal, normas de estrutura, tudo isso daí. A gente vai dar um exemplo para você aqui agora. Nós temos aqui, olha só. Pode ler, professora. Pesquisas realizadas no biênio de 2010 a 2014 são boas pesquisas. As pesquisas desse período têm o objetivo de identificar várias coisas, porque várias coisas ocorrem nesse período. Uma das coisas que podem ser identificadas nesse período está relacionada a quais ramos do cooperativismo é legal, interessante, bacana, para se investir no período de crise. Que texto difícil é esse? Você entendeu? Você entendeu? E aí, o pessoal da Escola Sertanista, da área indígena de Espigão do Oeste, a escola do Novo Plano de Chupinguaia. Vocês entenderam esse texto? Ele tá claro, professora Ariadne? Será que deu para entender esse negócio? Quanto é que será que é um biênio? Que várias coisas são essas? Não é? Várias coisas. Período? Que período? Não tem período. Então, esse daí é um tipo, né? É um exemplo de um texto que não obedece a nenhuma daquelas características que nós listamos para você anteriormente. Então, ele não está claro, ele não está conciso, né? Você observa que faltam informações que ajudem esse texto a se tornar um texto compreensível, né? Que você lê e entenda. Então, ele tem algumas falhas. E nós colocamos esse exemplo para você ver, né? Para você poder verificar como é um texto que não tem nenhuma daquelas características. Então, esse tipo de texto é um texto que nós não podemos, nunca, jamais, em tempo algum, utilizar. Agora, a gente vai mostrar para você qual é o exemplo adequado de acordo com as características do texto científico. Olha só o exemplo adequado. Vamos lá, professora. No biênio de 2013 a 2014, o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação, INE,
realizou uma pesquisa para identificar o perfil do empreendedor brasileiro. Por meio de um formulário, o INEI verificou que aumentar a renda pessoal é o principal motivo que leva um cidadão brasileiro a investir em um negócio próprio. E agora, deu para entender? Eu acho que agora biênio são 2 anos, né? E eu acho que aqui dá para saber quem fez a pesquisa e sobre o que ela trata. Então, esse exemplo é o exemplo que nós devemos sempre ter em mente e procurar utilizar. Então, você tem clareza, você tem concisão na construção desse texto e você consegue observar que um biênio, que são 2 anos, você tem esse período aí, 2013 a 2014. No exemplo anterior, você tinha um biênio que estava de 2010 a 2014. Então, já faltou a concisão, já faltou a clareza. Aqueles termos de várias coisas, você já tem dados aqui. Então, você tem um instituto, né, professora, que faz essa pesquisa e você tem aí um formulário. Então, ele está com começo, meio e fim. Ele está claro, ele está conciso e ele está seguindo os padrões da norma. Ele está construído de forma que eu tenho introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu consigo ver tudo isso nesse parágrafo. E essas normas de formatação, né, de como produzir esse texto, como esse texto ficar ajustado para um texto científico, né, para a construção do conhecimento científico, ela tem algumas regrinhas que a Associação Brasileira de Normas Técnicas elabora. Essas regrinhas, elas são mutáveis, né, elas mudam com o tempo. E é por isso que a gente sempre tem que estar atento a ouvir, a procurar e localizar essas regras. E é importante que a gente saiba que elas existem para quando a gente for fazer um documento científico, a gente usá-las. Exatamente. Agora a gente vai ver quais são aquelas normas gerais, né, que são as normas básicas de um texto que segue as normas brasileiras. Saudações a todos. O tutorial de hoje refere-se à formatação científica para trabalhos acadêmicos. Na primeira formatação, nós vamos fazer a configuração das margens, a configuração da página. Para isso, estamos utilizando o editor de texto do Word, do Microsoft Office. Nele, nós temos várias abas aqui no canto superior, as abas de página inicial, design, referências. E para configurar a margem, nós utilizamos a aba do Layout. Dentro da aba do Layout, nós temos a paleta de configurar página. Dentro da paleta de configuração de página, temos a opção de margem. Então, nós vamos configurar primeiro as nossas margens. Vamos no menu de margens personalizadas. Conforme a ABNT, a margem superior é 3 centímetros. Para que possam ser inseridos os cabeçalhos. A margem esquerda também é 3 centímetros para fins de arquivo, de arquivar o documento. A margem inferior é 2 centímetros e a margem direita também é 2 centímetros, só para fins de estética e de organização do documento. Então, configuradas as margens, nós devemos configurar o papel. O papel sugerido pelas normas é o papel A4, com largura 21 centímetros e altura 29,7. Então, esses 2 elementos são os principais elementos com relação à configuração de página. Você vai clicar em OK e as margens estarão automaticamente configuradas. Após a configuração da margem e do papel, nós vamos fazer a configuração do corpo do texto. Então, utilizamos aqui um arquivo de texto desconfigurado. Nós faremos como atividade facilitadora, vamos selecionar um parágrafo. O correto é você fazer essa configuração antes mesmo de você iniciar o texto. Então, você seleciona o texto que você vai aplicar a formatação, você vai na aba Página Inicial, ela vai abrir algumas paletas. Você vai optar pela paleta do parágrafo. Ele vai abrir um sumário com a caixa de diálogo.
Nessa caixa de diálogo, você deve formatar o quê? O alinhamento geral do texto. Conforme a norma da ABNT, o alinhamento recomendado é o justificado, que vai de uma margem a outra do texto. Os recuos. Na ABNT, chama-se recuo o parágrafo da primeira linha e o recuo quando é utilizado em citações. Então, aqui nós faremos, primeiramente, o recuo do parágrafo da primeira linha. Nós temos a opção aqui em especial. Você vai clicar na seta para abrir o menu e o Microsoft Word já traz a opção de primeira linha. A norma da ABNT é recuo de 1,25 e não 1,5, já vem previamente configurado, mas você deve conferir para não correr o risco. Depois do recuo da primeira linha, você vai fazer a configuração do espaçamento entre linhas. Para que serve o espaçamento entre linhas? O espaçamento entre linhas é sugerido para que possa facilitar a leitura do documento. O espaçamento sugerido pela ABNT é de 1,5 entre as linhas do texto, ok? Não haverá opção de espaçamento entre os parágrafos e, portanto, recapitulando, para formatar o texto de modo geral, o alinhamento é justificado do corpo do texto, o recuo da primeira linha ou o parágrafo é de 1,25 e o espaçamento entre as linhas é de 1,5. Vamos clicar em OK e a formatação a princípio está realizada. As outras orientações com relação à norma da ABNT condizem com o tamanho da fonte, o tipo da fonte e a cor da fonte. Para esse fim, nós vamos utilizar a paleta Fonte. Você vai selecionar aqui no canto esquerdo o estilo da fonte. A ABNT recomenda as fontes Arial ou Times. O tamanho da fonte recomendado é tamanho 12 para o corpo do texto. E a cor da fonte é o automático ou negro. Então, configurado o nosso parágrafo, vejam, o recuo de 1,25 para o parágrafo, o espaçamento entre as linhas de 1,5, a cor preta ou automática e o estilo da fonte Arial ou Times, ok? A gente pode fazer uma configuração rápida, que é salvar essa configuração como um estilo. Como que eu faço isso? Eu seleciono o texto que eu tenho, venho na aba, na paleta do estilo, vai me abrir as opções aqui na seta, um sumário de estilos já pré-existentes dentro do Microsoft Word, mas eu posso criar um estilo. E aí eu salvo esse estilo como formatado. Por exemplo, esse texto vai aparecer aqui como estilo rápido e toda vez que eu selecionar um texto e vier no estilo rápido, toda a formatação será aplicada. Essas são as configurações gerais com relação a papel, letra, margens, disposição geral do texto e espaçamento entre linhas. Por fim, mas não menos importante, você deve fazer a configuração do número de página. Então, para configurar o número de página, você vai em Inserir, nas abas do Layout, você vai dentro da paleta do cabeçalho e rodapé, número de página. Vai abrir um sumário e você vai pedir para inserir número de página. A ABNT recomenda que seja no canto superior direito em algarismos arábicos. Feita a inserção, automaticamente serão numeradas todas as páginas sequencialmente. Este foi o tutorial com relação à formatação geral do texto.
Você viu aí como foi fácil, né? É só acessar o tutorial. Esse tutorial e outros tutoriais estarão lá na sua página, né, da disciplina, para que você possa ter acesso a qualquer momento, a qualquer hora. E aqui nós deixamos para você, olha, nossa referência, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é esse livro aqui que regula todas as questões de normas referentes a trabalhos técnicos e científicos. Então, tudo que você precisar em relação a trabalho acadêmico é esse livro aqui, tá bom? Agora a gente vai ver gêneros de comunicação científica. Você viu lá a formatação geral e agora quais são então esses gêneros de comunicação para o conhecimento científico? Vamos acompanhar. Nós temos aqui banner ou pôster, artigo, relatório e comunicação oral. Esses são alguns gêneros de comunicação científica. Dentre esses, nós vamos optar por mostrar para você o gênero de comunicação que é o banner, né, ou o pôster, tá? Chamado de banner ou pôster. Ele é utilizado para a difusão da pesquisa, ou seja, para a comunicação, para divulgar os resultados de uma pesquisa, de um trabalho técnico. Geralmente, ele traz um topo, né, que é com a identificação do evento. Ele tem o corpo do trabalho, que vai trazer introdução, método, resultado, discussão, desenvolvimento, algumas ilustrações. E vai trazer aqui também um rodapé, que vai depender da instituição ou do evento, essa especificação. E agora a gente quer passar para você as nossas questões de atividade de sala. O que nós temos, professora, para a nossa atividade de sala hoje? Nossa atividade de sala, nós temos algumas perguntas que vocês precisam se debruçar um pouquinho, fazer aí com carinho para responder. Primeiro você vai ter questão 1, marque V para verdadeiro e F para falso. É competência do técnico em cooperativismo planejar e executar processos cooperativos? O conhecimento científico é desnecessário para a realização de pesquisa? A redação científica tem que atender a padrões de formatação específicos? O ramo do cooperativismo de maior atuação no estado de Rondônia é o de consumo, com quase 500 cooperativas cadastradas na JUSER? Questão 2. Cite quais são as competências do técnico em cooperativismo, os ramos de cooperativismo de maior atuação no estado de Rondônia, os principais destaques do ramo agropecuário em Rondônia. Questão 3. Responda como o conhecimento científico pode auxiliar nas competências do técnico em cooperativismo. Então, essas daí são as nossas questões, né, das atividades de sala para você. Então, nessa aula de hoje, nós vimos conhecimento, né, e os tipos de conhecimento. Então, nós citamos, né, o religioso, o filosófico, o senso comum, o conhecimento científico. Nós vimos que o conhecimento científico, ele tem uma importância para questões de saberes mais elaborados, que precisam de um método, uma sistematização. Você viu também que no conhecimento científico, alguns princípios são fundamentais, como a observação, né, professora? A análise, né, a sistematização desse conhecimento, e viu também que esse conhecimento científico, ele possui características. Então, a professora Anabela colocou aqui muito bem, né, que a gente não pode, né, professora, dizer assim que a gente vai fazer uma pesquisa, vai acontecer alguma coisa, só dá ideia, né? Só dar ideia é um pouco complicado, né? A não ser que você tenha aí uma ideia muito brilhante. E essa luz de ideia é tão brilhante que a gente consiga. Né? Lembrando, esse objeto do conhecimento científico, o conhecimento científico, ele tem essas características, né? Ele tem que ser real, tem que estar na realidade, tem que estar no plano da realidade. Ele tem que ter essa sistematização. O que é ser sistemático, né? Ele é produzido por uma pesquisa em que você faz um formulário, que você aplica, que você testa. Lembra da dipirona, né? A dipirona é um exemplo, né, clássico, a gente não né? toma a dipirona só porque a gente acha a dipirona bonitinha ou gostosa, né?
A gente toma dipirona porque ela foi testada com várias pessoas e viu que ela tem a reação de diminuir a dor no corpo humano. Então, né, o conhecimento ele é construído assim, pela testagem, ele é sistemático, né? Então foi testado, foi visto se tinha efeito, se não tinha, se é aplicável, se não é aplicável. Então é o quê? Verificável. Foi possível verificar isso. É possível verificar quais os tipos de cooperativa que nós temos em Rondônia? É possível. Então, é um conhecimento que a gente, né, que é verificável. É um conhecimento que tem como eu verificar, como eu ver, como eu analisar, como eu conhecer. É um conhecimento falível? Tem. Hoje a quantidade de cooperativas pode ser diferente de amanhã. Então, a grande diferença do conhecimento científico é isso. Ele não é uma verdade absoluta que a gente não pode questionar. Pelo contrário, são as perguntas que movem o mundo, né? Então, o conhecimento científico ele é sempre questionável, ele é sempre possível de mudança. E ele é argumentativo, porque eu tenho que perguntar se ele é verdade, né? Será que é verdade? Né? Será que é assim que um técnico em cooperativismo planeja, organiza uma cooperativa? Não tem um jeito mais fácil? Não tem um instrumento melhor? Não tem? Será que eu posso desenvolver uma cooperativa de crédito aqui na minha região? Uma cooperativa de mineração? É viável? Eu tenho que pesquisar, tenho que analisar. Então, tudo isso compõe o conhecimento científico. É interessante também, né, nessa característica da falibilidade, para saber se é falível ou não, um exemplo que eu gosto de usar também é aquele dos planetas, né? Então, a gente viu no sistema solar que até um tempo atrás, Plutão era planeta, né? Mas agora ele já deixou de ser planeta e passou para a categoria de planeta anão, né? Um planetóide. Isso graças ao conhecimento científico, que vai se renovando, que vai se modificando e que passa a verificar se essas verdades elas são, né, verificáveis e até que ponto isso pode ser verdade, né, professora? Porque não existe a verdade absoluta, né? Isso não, que a gente... no conhecimento científico não existe verdade absoluta. E com base em tudo isso que nós vimos agora durante a aula, que você vai responder às atividades de sala. Lembre-se, sempre possa fazer suas perguntas, né? São elas que movem o mundo. Se a gente soubesse as respostas de tudo, a gente nem precisava escolher a calça jeans para vir trabalhar, para vir estudar. Então, ou a cor do batom, né, professora? Ou a cor do batom, ou o estilo do cabelo aí para os meninos. Então, você tem essa oportunidade de perguntar. Pergunte sempre. São as perguntas, e é a pergunta que é a base do conhecimento científico. O conhecimento científico ele sempre se inicia com a pergunta: por que será que o Plutão é um planeta? Ele tem todas as características de um planeta? São as perguntas que movem a pesquisa científica. É a pergunta que é o problema da ciência, e você buscando essa resposta que você faz ciência, faz conhecimento científico. Então vamos à atividade de sala e aguardamos aí as dúvidas de vocês, as contribuições de vocês. Participe. Esse é o momento, esse é o nosso momento. Aproveita. Até a volta. Voltamos agora para corrigir as nossas questões da atividade de sala e nós esperamos receber as participações de vocês, né, daquelas localidades, das escolas que solicitaram o nosso abraço, né, professora? Novo Plano, Chupinguai aí, a Escola Sertanista da Área Indígena Espigão do Oeste, a JK, todo mundo aí, a da Cleberson Dias, de Paraná. Um abraço para todo mundo. Cacoal, Simone, traz aí as nossas contribuições, as nossas colaborações, dúvidas. Vamos ver, vamos agora participar. É a hora da gente tirar as dúvidas, né? Para saber se a gente está compreendendo, se está conseguindo alcançar, né, os objetivos, ou se a gente tem que dar mais uma explicada, né? Tem que dar mais uma incrementada aí no conteúdo. Então, a gente vai agora para a nossa questão 1. Vamos lá, o que nós temos aqui? Questão 1, marque, tem que selecionar aqui, toda hora eu esqueço. V para verdadeiro,
e F para falso. Então, é competência do técnico em cooperativismo planejar e executar processos cooperativos. Professora Anabela, o meu sublinhado está parecendo aquele parecendo da saúde, não sabe? Do coração, não é? né, gente? Que Como vai... um eletro. Tá parecendo um eletro. Então, é competência, né, do técnico em cooperativismo planejar, executar processos cooperativos? Nós temos uma participação. Olha, que bom! Então, bora ver. Olha, de acordo com a escola Paulo Freire, é verdadeiro esse elemento. Essa alternativa aí é verdadeira. Escola Paulo Freire, né? Itapuã do Oeste. Nosso agradecimento pela participação. Estão atentos à nossa Aluno aula. Aluno Eliel. Um abraço aí para toda a escola, para todo Itapuã. Diz que essa alternativa é verdadeira. É verdadeira. Então, será que é verdadeira? Será que é falsa? Bora lá. Vamos marcar aqui. É competência do técnico em cooperativismo planejar e executar processos cooperativos. Então, parabéns ao Eliel, né, da escola Paulo Freire, aí de Itapuã, que disse que ela é verdadeira. Como é que é verdadeira, hein, Tamires? Faz o sinal aí pra gente ver verdadeiro. Aí, verdadeiro. Tá? Então, essa questão, essa afirmativa, ela está correta, ela é verdadeira. Então, uma das competências, né, do técnico em cooperativismo, ou seja, uma das competências, um dos conhecimentos básicos que eu preciso saber fazer é planejar e executar processos cooperativos. Essa competência, para mim, né, técnico em cooperativismo, é uma competência básica, ou seja, eu vou precisar dela para tudo que eu precisar fazer numa cooperativa. Se eu for criar, se eu for destituir, né, a cooperativa, se eu for fazer alguma operação financeira, se eu for captar recursos, se eu vou abrir um outro empreendimento, eu preciso dessa competência para que eu possa, né, ter êxito no meu processo cooperativo. Como é que eu vou planejar, como é que eu vou executar. Agora, a segunda afirmativa. Vamos lá, professora? O conhecimento científico é desnecessário. Olha só a palavra-chave aqui, né? Desnecessário. Para a realização de pesquisa? Será que é, professora, desnecessário? Será que é? Olha, a Santa Luzia está dizendo que é falso essa alternativa. E o Paulo Freire não falou nada? Paulo Freire falou também. Paulo Freire falou que é falso também. Paulo Freire e Santa Luzia falou que essa alternativa é falsa. Será que é falsa ou será que é verdadeira? Nós agradecemos as participações e uma palavra-chave, né, que nós destacamos aqui é a questão do desnecessário. O que é o desnecessário? É aquilo que eu não preciso. Aquilo, né? que a gente não tem necessidade, né? Que é dispensado. Que a gente não é obrigatório, não é importante para aquele assunto. Eu posso descartar. Descartar. Então, ela é falsa. É isso mesmo. Então, parabéns aos nossos alunos que estão, né, atentos às questões, né? Estão atentos aí às nossas afirmativas. Vamos lá para a terceira. A redação científica tem que atender a padrões de formatação específicos. Tem que atender a formatação, né? Tem que atender aos padrões de formatação específicos. Será que tem que atender, professora? Será? Eu não sei se tem que atender. O que será? Olha, Paulo Freire diz que é verdadeiro. Santa Luzia também diz que é verdadeiro. Que bom que eles estão acompanhando, né? Nós vimos lá no nosso tutorial que a redação científica, ela precisa atender aos padrões de formatação específicos. Portanto, essa afirmativa aí também, ela é verdadeira. Na quarta afirmativa, nós temos o ramo de cooperativismo de maior atuação no estado de Rondônia é o de consumo, com
quase 500 cooperativas cadastradas na JUSER, que é a Junta Comercial do Estado de Rondônia. É isso mesmo que a gente viu na aula, professora? É isso que a gente viu na aula. Olha, o pessoal de Novo Plano tá falando que não, tá falando que isso é falso. Qual era que tinha maior atuação lá, hein? Quem lembra qual que tinha maior atuação? Vamos ver. Quem consegue mandar essa resposta? O maior ramo de atuação na nossa região é qual, hein? Aqui ele pergunta se o de consumo... É consumo? Acho que é agropecuária, né? Pecuária. Então, essa daqui é falsa, tá? Então, o ramo, né, do cooperativismo que tem maior atuação no estado de Rondônia é o ramo agropecuário. Portanto, essa afirmativa aí, ela é falsa. Que bom que eles estão acompanhando, né, professora? Isso, o pessoal da Escola Jorge Teixeira de Ji-Paraná, o pessoal da Escola Jaime Peixoto, o pessoal da Escola de Novo Plano acertou, colocou falso. Realmente a alternativa é falsa, né? Não é o ramo de consumo, é o ramo de agropecuária, com 71, né, cooperativas registradas na JUSER. Então, olha, todo mundo aí de parabéns, que maravilha, a gente adora essa interação, é isso que a gente quer, participe mesmo. É isso aí, agora a gente tem para vocês a questão 2, vamos ver o que é que nós temos na questão 2, né, professora? A gente viu aí algumas afirmativas para marcar verdadeiro ou falso, vocês acertaram todas as questões, parabéns a vocês que estão nos acompanhando e participando. A gente também pede para quem ainda não conseguiu participar, para quem ainda não conseguiu mandar sua contribuição, que mande, né? Nós estamos aqui aguardando e queremos muito que você participe e queremos também falar aí a sua escola, né? O seu município, né? Falar o seu nome e saber que você está acompanhando e participando das aulas. Agora a gente tem questão 2, vamos lá. Cite quais são as competências do técnico em cooperativismo. Quais são essas competências, professora Anabela? O que é uma competência? Uma competência é tudo aquilo, são, né, um conjunto de habilidades que eu preciso desenvolver para uma determinada ação. Então, para eu ter uma competência como técnico em cooperativismo, eu tenho que desenvolver várias habilidades. Essas habilidades como planejar, executar, desenvolver, realizar uma ata de criação, organizar um estatuto, fazer um planejamento dessa cooperativa. Né? Todos esses elementos, eles fazem parte de habilidades que o técnico em cooperativismo, para desenvolver uma cooperativa, ele precisa. Então, executar os processos de cooperação, né, na área de cooperativismo, atuar nessa gestão de contratos, elaborar as atas, conhecer o estatuto da cooperativa, até mesmo organizar uma reunião entre os cooperados, prestar esses serviços na área do cooperativismo, são competências, são habilidades que são desenvolvidas pelo técnico em cooperativismo. Nós temos muitas participações nessa pergunta, tá até difícil aqui de acompanhar. Que ótimo! Planejar e executar processos cooperativos, atuar na gestão de contratos, tudo isso o pessoal lá da Escola Jorge Teixeira, né, encaminhou para a gente. Quem mais? A gente tem também a participação do Joelson, né, ele falou que precisa dessas atividades e também ele até acrescentou que ele precisa, além dessas competências, ele precisa ser uma pessoa leal, né? O técnico em cooperativismo também tem que desenvolver a lealdade na sua atuação. Temos mais participações. Vamos ver lá. Aqui, ó. É o Joeverson da Escola Mafalda Rodrigues, lá em Ariquemes, então trouxe essa resposta pra gente. E a aluna Fabiana também trouxe essa resposta pra gente, ó. Planejar, executar, né, todas essas atividades que a gente acabou de elencar. Prestar assistência,
conhecer a legislação. Então, todos esses elementos, eles foram tragos pelos nossos alunos aí de Ji-Paraná, aí da Escola Jorge Teixeira, de Ji-Paraná, da Escola de Ariquemes, do Joeverson. É para dar um nó na língua, né? É para dar um nó na língua. Isso. E tem mais, tem aluna também. Vamos lá acompanhando essas respostas. Pode mandar, né, as suas contribuições, que a professora Anabela está aqui e a gente vai ler e vai falar o seu nome, a sua escola. Fique à vontade para participar, porque esse é o momento, é o nosso momento de interagir, é esse aqui mesmo. Então, bora lá, professora. O que mais que nós temos aí? Olha, prestar assistência sistemática e serviços em cooperativas, orientar a elaboração dos projetos em comunidades rurais e urbanas, executar pesquisas na área de cooperativismo. Quem deu essa resposta foi o pessoal lá, a aluna, deixa eu só conferir aqui, que tem hora que... O chat é mais rápido, né? O chat é mais rápido. Então, todas essas foram as contribuições da Fabiana de Espigão do Oeste, da Escola Maria Rosa. Isso. Então, agora falando nas competências, né? Nós agradecemos a contribuição de vocês. Todas essas respostas estão corretíssimas, né? E um valor muito essencial que foi destacado aí também nessa participação é a questão da lealdade. Logicamente que quando nós criamos cooperativas, nós estamos convivendo com várias outras pessoas e é necessário que esses cooperados, eles ajam com lealdade, né? Ajam com honestidade, ajam com valores que são essenciais para a sobrevivência desse empreendimento, quer dizer, para a sobrevivência da própria cooperativa. Então, além dessas competências, os valores também, né, professora, que foi citada aí, também são muito importantes, né? Porque não adianta eu ter todas essas competências e não ter aqueles valores que vão, né, me garantir a sobrevivência do meu empreendimento. Então, corrigindo aí a questão, né, só complementando, nós temos aqui, olha, planejar e executar processos cooperativos, atuar na gestão de contratos, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista, prestar assistência e serviços em cooperativas, orientar a elaboração e o desenvolvimento de projetos em comunidades rurais e urbanas e executar pesquisas em cooperativismo. Essas daí são as principais competências que nós vamos construindo ou desenvolvendo no decorrer do processo. Professora, tem mais alguma participação que a gente possa complementar? Temos, mas todas elas já vieram as outras respostas também, então a gente pode seguir. Então vamos lá. O pessoal lá. Está animado. Está animado. Então vamos lá pegar o nosso exercício, né, da questão 2. Nós fizemos essa pausa aí só para a gente poder recapitular. E a questão B, perdão, a letra B da questão 2, ela vai pedir para você citar quais são os ramos do cooperativismo, né? Quais são de os maior ramos? Atuação no estado de Rondônia. Isso. Quais são, então? Tá, o pessoal lá da escola de Espigão, né? Aí da escola Maria Rosa, eles falaram, né? Os maiores ramos é agropecuária, 71%, isso mesmo. Transporte, educação, trabalho, né, mineração, consumo. Então, certinho o pessoal da escola. O pessoal da escola também... O pessoal da escola Ana Nery, né, também estão ligados, mandaram. O pessoal da escola Papa Paulo VI, de Teobroma. Aí, Teobroma, parabéns pela participação. Eles entraram agora. Nós temos mais uma participação aqui, deixa eu visualizar. Com relação aos ramos do cooperativismo, né, mais comuns no nosso estado. Então,
Lembra que esses ramos, eles têm uma variação, né? O que é hoje pode não ser amanhã, tá, gente? Então, ó, Depende também da região, né, professora? exatamente. Então, a agropecuária, transporte, educação, saúde, crédito, trabalho, mineração e consumo foi a resposta do pessoal lá da aluna Beatriz, lá de Novo Plano. Então, parabéns aí a Beatriz, também tá certinha a resposta. E assim, essa é uma visão do Estado. Na sua região, esses tipos de cooperativas pode ter uma variação. Pode ser que eu tenha mais de crédito e menos de agropecuária, mais de agropecuária, mineração. Então, mas existem todas elas no estado de Rondônia. Mas na sua região pode ter essa variação, tá, gente? É importante lembrar também, como a professora está falando, que vai depender daquela potencialidade da sua área, ou da sua região. Então, de repente, nós temos aqui no estado de Rondônia o maior destaque para o ramo agropecuário, ou de crédito, ou de transporte. Mas no seu município, na sua região, o que vai mais se destacar pode ser uma de mineração, né? Que é onde você observa que há uma região muito importante para extrativismo mineral ou qualquer outro tipo de trabalho nesse ramo. E essa importância de nós colocarmos os ramos que mais se destacam é porque você, né, daqui a um semestre, mais um pouquinho, mais um ano, já vai sair como técnico em cooperativismo. Então, você já vai ter o certificado, você já vai ter a habilidade, a competência para atuar naquele ramo que for mais apropriado, né? Dependendo da sua localidade, onde tiver a maior potencialidade, onde você identificar que há um ramo, né, em potencial crescimento que você pode empreender, pode investir, então é isso daí que você vai fazer, é onde você vai poder atuar. Todas as respostas estão corretas, né? A gente tem realmente o agropecuário, né, o de crédito, de consumo, de minério, de trabalho, né, o de educação em menor escala, mas também tem, e tá corretíssima as questões. Mais alguma participação, professora? Nós agora já temos participação para a letra C já. Que ótimo! Então vamos ler aqui a letra C da questão 2 para vocês poderem acompanhar qual vai ser a nossa citação. Os principais Destaques, né, do ramo agropecuário em Rondônia. Quais Isso. são os principais destaques? O aluno Juan, da Escola Coronel Jorge Teixeira, ele disse que os destaques são o café, o cacau, o milho, a soja, o arroz, né, a criação de gado, de corte, de leite, a piscicultura e as culturas menores, como abacaxi, amendoim, cana-de-açúcar. O Juan tá corretíssimo. Parabéns, Juan. Isso mesmo. Um abraço aí para a Escola Governador Jorge Teixeira. É isso mesmo, professora Ariadne? Diga aí, Juan, você que está aqui como xará do Juan lá, tá certo, né? Então, nós temos aqui, né, na nossa equipe também o Juan, né, nos acompanhando. Que bom que você respondeu corretamente a questão. Então, nós temos, de fato, o arroz, o cacau, o feijão, o milho, a soja, que são os destaques no ramo agropecuário, né, que são aqueles ramos que vêm com maior produtividade para o nosso estado, mas também nós temos culturas menores. E tanto as culturas menores quanto a de maior destaque, elas produzem, né, elas conseguem ter uma produção muito significativa para as cooperativas e para o estado economicamente. E um dos ramos que vem crescendo aí, né, um desses destaques agropecuários que vem crescendo muito é o da piscicultura. Então, hoje nós temos no estado várias regiões que já trabalham só com a criação, né, de peixes aí em tanques, em cativeiro. Então, isso daí é muito importante para que você possa saber quais são as suas possibilidades de atuação, para você entender o contexto de atuação do técnico em cooperativismo. Porque a disciplina de orientação para a pesquisa e prática profissional, ela faz isso. Ela vai te dar as noções,
né, dos conhecimentos básicos, das competências necessárias para que você possa saber onde atuar. Né? Ah, eu estou fazendo um curso que não vai servir para nada. Ele serve. Né? Ele serve principalmente para a nossa região, onde nós estamos em constante crescimento e onde é uma região que tem sido, né, muito olhada por empreendimentos até mesmo internacionais. Então é importante que você, né, esteja aí ligado, né, em tudo que está acontecendo em sua volta, em tudo que está acontecendo no seu estado, para você saber como é que você pode tirar melhor proveito disso. E agora, professora, o que nós temos? O aluno Lucas também levantou esses elementos, né? O aluno Lucas lá de Novo Plano, ele também falou que esses são ramos, ele deu destaque também para a piscicultura. Então ele colocou lá na sua resposta todos esses elementos, feijão, gado, piscicultura. Ele respondeu corretamente também o aluno Lucas do Novo Plano. E a aluna Fabiana também respondeu corretamente a questão dos principais destaques, né, no ramo agropecuário em Rondônia. A piscicultura, o feijão, o arroz, o abacaxi, então todos eles estão de parabéns. Que bom que todo mundo entendeu, então, né? Por enquanto a gente não tem nenhuma dificuldade e agora a gente vai passar para a questão 3. Vamos responder a questão 3, que é como o conhecimento científico pode auxiliar nas competências do técnico em cooperativismo, né? Como é que o conhecimento científico, que é aquele conhecimento sistematizado, né, que é um conhecimento real, verificável, falível, argumentativo, como é que esse tipo de conhecimento ele me auxilia naquelas competências lá que nós listamos, né, anteriormente na letra A, como saber os processos cooperativos, atuar na gestão da cooperativa, orientar pesquisas cooperativas. Como é que isso me auxilia nas competências? Tem alguma resposta, professora? Temos a aluna Beatriz, ela falou assim, ó, a aluna Beatriz lá de Novo Plano, ela respondeu da seguinte forma. Ela falou que pode ajudar. Vamos lá, só um instante. Ajuda no planejamento, na execução, na gestão, na orientação e elaboração e desenvolvimento de projetos e de conhecimento de pesquisas em cooperativismo. Essa foi a resposta da aluna Beatriz de Novo Plano. Temos muitas respostas, hein? Nós temos também a resposta do Lucas, de Novo Plano também. Ele respondeu assim. Auxilia no planejamento, na execução, na gestão, na orientação e elaboração e no desenvolvimento de projetos e pesquisas na área do cooperativismo. Nós temos também a resposta da aluna Fabiana, lá, a Fabiana é da escola Maria Rosa de Espigão do Oeste. E tem o aluno Giovanni da escola Governador Jorge Teixeira, que ele também respondeu da seguinte forma. Ajuda sim, ajuda no planejamento, na execução, na gestão, na orientação e elaboração dos projetos. Então, a resposta do aluno Giovanni. A resposta da aluna Andressa, da Escola Marechal Rondon, também está corretíssima, né? E ajuda na elaboração, no desenvolvimento de pesquisas na área de cooperativismo. Os alunos da Escola 15 de Outubro, no distrito de Três Coqueiros, em Campo Novo de Rondônia, também responderam, né? Mandando um alô, então, para a Escola 15 de Outubro, lá em Campo Novo de Rondônia. Já visitei Campo Novo de Rondônia. A aluna Cristiane também encaminhou a sua resposta, a resposta também está correta. Então, todas essas respostas estão corretas. Parabéns aí. Parabéns a todos que, né, por uma eventualidade ou outra, não conseguiram enviar. A gente sabe que às vezes acontece algum probleminha aí na transmissão, no acesso, na rede. Então, todas essas que foram enviadas estão corretas. E todas que ficaram aí na discussão, tenho certeza também que contribuíram para o debate
em conhecer, né, os ramos do cooperativismo e como o conhecimento científico auxilia na construção das competências como técnico em cooperativismo e na produção do conhecimento nessa área. É importante a gente frisar, né, a respeito do conhecimento científico, né, professora, na questão das competências do técnico em cooperativismo, porque às vezes, se eu tenho, né, na minha região, eu sei que na minha região a maior probabilidade de uma cooperativa em mineração, eu não posso, então, de repente, fazer uma lá de, vamos supor, de consumo, né? Então, várias organizações e outras instituições que trabalham também na consultoria e na orientação de cooperativas, eles estão atentos à questão da pesquisa de mercado. E foi verificado que alguns empreendimentos, quando nascem, já têm uma grande chance de morrer, né? Então, eles já praticamente nascem com aquela probabilidade de insucesso. Por quê? Porque não foi feita uma pesquisa, né? Porque não foram envolvidos aí algumas competências e alguns conhecimentos que são necessários para que o empreendimento ele seja um empreendimento exitoso, que tenha sucesso. Então é importante que você tenha esse conhecimento e que você, com essas competências, com essas habilidades, você possa contribuir para a sua região. Agora, já que nós conseguimos, né, obter êxito em todas as questões, parabéns a vocês que participaram, a vocês que têm conseguido aí o acesso. A gente sabe que aqueles que não obtiveram também o êxito nesse acesso, nessa participação, também estão nos acompanhando e nós agradecemos também. Aos professores presenciais, que são, né, as nossas extensões, que são o nosso maior apoio e que ficam com vocês diariamente. Nós também agradecemos a participação e o comprometimento de cada professor com a sua turma. Agora a gente quer fazer um resumo, né, do que nós apresentamos aqui e falar também um pouco da nossa atividade de percurso, tá? Então, o nosso resumo que nós temos aqui para você hoje é esse aí. Vamos lá. O nosso resumo consiste em, basicamente, hoje você aprendeu sobre os tipos de conhecimento e suas definições e pôde reconhecer os princípios e as características do conhecimento científico, além de identificar a linguagem a ser utilizada nas redações científicas. Olha, e o comentário da aluna Cristiane, lá da escola de Governador Coronel Jorge Teixeira, ela trouxe assim, o conhecimento científico é importante para a construção das competências do técnico cooperativismo. Então, parabéns a Cristiane, parabéns a todos que participaram. Né? Essa fala ajuda muito, fecha tudo, quase tudo, né? Então, na aula 2, nós veremos pesquisa científica, conceito e princípios e métodos, instrumentos e aplicação da pesquisa científica, a exposição de resultados de pesquisa, a gente vai voltar mais uma vez lá no detalhamento do banner, tá? E para essa semana nós temos a atividade de percurso, que é o conhecimento. Então, aos professores presenciais, que são o nosso braço direito, né, que são aquelas pessoas que estão constantemente com os alunos, nós pedimos aí o auxílio para a realização dessa atividade, tá? E a gente também tem depois lá um calendário de provas e a gente quer agradecer, né, professora, pela participação de todos e a gente espera que no próximo encontro a gente tenha mais participação. O nosso objetivo é esse, é levar, né, a construção do conhecimento até vocês, proporcionar esse espaço para que vocês possam construir conhecimento. Esse é um dos elementos da nossa disciplina, né? Levar a construção de conhecimento, propiciar a construção de conhecimento. O conhecimento é construído por vocês, vocês que vão mover o mundo, vocês que movem o mundo, são os jovens que estão já transformando o nosso mundo. Então, se você quer aí atuar como técnico em cooperativismo, na sua região, no estado de Rondônia, talvez no mundo, quem sabe, essa é a sua oportunidade. Então, a gente agradece a nossa intérprete, a todos os
os nossos colegas aqui do estúdio, a coordenação de estúdio, os professores, a nossa coordenadora, a professora Adriana, e foi um prazer estar com vocês. Vocês é o motivo do nosso prestígio. Obrigada, professora Ariadne, pela parceria. Eu fico imensamente grata para a gente trabalhar junto nessa disciplina. E a gente se vê, né? O seu até logo, então, professora. Até logo, então. Educação à distância, mudando realidades.